sua misericórdia que nos devolve o rosto de Pentecostes que o mundo tirou de nós e nós não percebemos. O inimigo de Deus não perde nenhuma chance que o mundo tirou de cada um de nós. Mas muito bem, eu acho que conheço a todos. Tem alguém aqui ainda que não me conhece? Eu não quero desanimá-los, mas eu quero dizer a vocês que vocês não perderam nada. Nós somos convidados a falar sobre a família. Família, dom de Deus. Repete comigo, família, dom de Deus. Amados, quando a gente começa a falar em família, aos olhos do mundo, nós vemos uma entidade falida. Muitos de nós não percebemos ainda com o ataque demoníaco que está acontecendo dentro da família cristã. É algo fora de série. Nós fizemos um levantamento uma vez em alguns cartórios, amigos nossos, e eu pude perceber que o número de divórcio, de separação, já se equipara ao número de casamentos. Por incrível que pareça, o jovem sobe ao altar diante do sacerdote, diante de Jesus, mas o coração, consciência dele está dizendo, se não dá certo, a gente troca. Se não dá certo, a gente troca. Vivemos num país que na década de 70 era 90% católico. E hoje, 2014, a gente começa a perceber que esse país ainda produz 1 milhão de abortos ano. Isso representa nada mais, nada menos do que 83 mil abortos mês. E aquelas pessoas que nós colocamos lá dentro estão lutando para que seja aprovada uma lei que permita o aborto. Porque a mulher tem seu livre-arbítrio e ela pode ou não querer ser mãe ou não querer ser mãe, a opção é dela. Ao focarmos este tema família, nós estamos falando de um dom de Deus que se transforma a vontade de Deus na abertura do nosso coração. Ele vai nos transformar num reduto de amor. Eu não sei como é que é a tua família. Eu não sei como é que a tua família está vivendo hoje. Mas é preciso que você saiba. Dentro da nossa casa, a começar de mim, você pode bater no teu coração e falar, a começar de mim, eu estou pedindo a Deus uma mudança hoje. Uma mudança já. Amados, é tão normal hoje, porque eu tenho a graça de ser na igreja como conselheiro, e quando precisa de algum conselho, às vezes o padre liga lá para casa, para que eu possa orar por cura interior, por aconselhamento. E que tristeza quando a gente senta com a esposa, com os filhos, ou como senta com o próprio pai. Eles dizem tudo o que está passando, mas não dizem, não falam em perdão. E a maior barreira da sociedade sobre essa entidade família
para conseguir desajeitar a sua família. E coloca ainda no nosso coração que tudo é normal. Tudo é normal. Imagina, qual casal que não briga? As novelas entram hoje dentro da nossa casa através do anticristo, nos mostrando que as esposas podem ter quantos maridos quiserem, e os maridos quantas mulheres quiserem. E entra dentro da tua casa sem pedir licença, e às vezes as crianças começam a entender e a querer viver isso. Eu me lembro uma vez que eu estava almoçando numa cidade do interior, eu, a esposa e a minha família, e tinha uma menininha muito bonitinha, e naquela época estava passando uma novela chamada, acho que é Tieta do Agreste, sobre qual Tieta era praticamente uma prostituta, e aquela menina queria que chamassem ela de Tieta. O maior sonho dela era ser Tieta. E pasme, os pais achavam isso bonito. Os pais achavam isso bonito. Quando nós falamos de família, qual é a família que nós pensamos primeiro? A Sagrada Família. Trazendo para você uma outra família, que não é a Sagrada Família, mas é uma família consagrada a Deus. Nós estamos falando de Abraão, Sara e Isaac. Em Gênesis 18, de 17 a 19, vai resumir-nos da seguinte forma: o Senhor disse então: acaso poderei eu ocultar de Abraão o que vou fazer? Amados, percebam vocês a intimidade que Abraão tinha com Deus. Não era Abraão pedindo, não era Abraão pedindo, era Deus dizendo: acaso poderei eu ocultar de Abraão o que vou fazer? Abraão era um homem que caminhava na graça. Gênesis 12, de 1 a 3, vai dizer assim: o Senhor disse a Abraão: veja você os propósitos de Deus na vida do ser humano. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua parentela, tua família, a casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, exaltarei o seu nome, diz o Senhor a Abraão, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma fonte de bênção. Que engraçado. Deus está falando para um homem que vai transformá-lo numa grande nação, mas exatamente um homem que não tinha condições de ser pai. Sara, aos 90 anos, era estéril, e por uma situação normal, nunca Sara teria uma gestação normal. E o versículo 3 vai dizer assim: veja o que Deus faz com aqueles que é fiel. É Deus honrando cada um de nós dessa noite, através daquilo que nós professamos até da Santa Missa, a nossa profissão de fé. Abençoarei aqueles que te abençoares, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Veja em que condições
humana, mas de santidade, que Deus coloca a família de Abraão, dizendo para ele: amados, Abraão, para que você saiba, era um homem multimilionário, tinha muito dinheiro. Os rebanhos que Abraão tinha, às vezes se perdia. Os rebanhos de cabra, os camelos. Aquele homem tinha muito dinheiro, estava enraizado. E de repente Deus chega para ele e diz: sai da tua casa, deixa a tua parentela e parte para uma terra que eu vou te conduzir. E Abraão agora começa a se preparar e sai. E de repente Abraão, numa das paradas, Abraão vai chorar a mágoa dele, como nós dizemos, vai chorar as pitangas com Deus. E Abraão diz para ele: Senhor, como as famílias serão benditas em mim? Como vou ser pai de uma geração, se nem filho eu tenho? Amados, Deus não pedia muito a Abraão, apenas fidelidade. Deus queria de Abraão, e isso pela graça de Deus ele tinha de sobra, uma fidelidade tal, um homem de um discernimento que não errava ao escutar a Deus a todo momento. Deus gostava de falar de Abraão porque não jogava-se conversa fora. Quantas vezes Deus fala conosco, ou nós não ouvimos, não entendemos, ou fazemos que não ouvimos. Com Abraão não tinha isso. O Senhor falava e ele de pronto estava ali. E Deus começa agora a cultivar. E quando Abraão chora as pitangas com Deus, o Senhor Deus diz: eu vou estar presente na sua vida, e Sara dará à luz a um filho. E Abraão se sente agora se preparando para ser pai. Não foi o caso, não, da gravidez de Maria. Foi junção carnal. E Sara, aos 90 anos, vira mamãe. Que gostoso agora a vida de Abraão e de Sara era concentrada nas mãos de Deus, mas viver em casa para cuidar daquela criança, que era assim um filho da promessa, que Deus prometera e o concedeu. E aquela criança foi crescendo, mas não foi crescendo igual às nossas crianças, que às vezes eu pergunto a mim mesmo: que amor é esse que nós pais damos às nossas crianças? Que ela pega essa porção de amor e vai trocar lá fora por uma carreira de droga, de cocaína. E o mundo caminha desse jeito, e tudo virou normal. Eu escutava uma mãe que veio reclamar do filho e dizia para mim: seu Djalma, meu filho está cheirando cocaína. Eu falei: o que te levou a essa situação? Ela pôs em cima da mesa um pacote de cocaína, eu abri, pus na língua, e era cocaína e pura. E eu dizia para aquela mãe: mãe, por que é que o teu filho deixou o amor de dentro de casa e foi trocar isso por uma carreira de cocaína? E ela dizia para mim: é isso que eu vim perguntar para o senhor. E eu olhava para ela e teve que dizer: o filho é teu ou é meu? O filho é teu ou é meu? Nossas famílias estão sendo assoladas dia a dia. E hoje, o marido está assistindo alguma coisa na televisão e
se arrumam por ali, a esposa ainda vem, cobre ele porque ele dormiu, e ela amanhece na cama e ele amanhece no sofá. Vai chegar um dia, irmãos, se isso estiver acontecendo na nossa família, que eles não vão mais dormir juntos. Eles não vão ter mais aquela intimidade com Deus e de um para com o outro. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de falar e falo com o meu coração aberto, é sobre a família e sobre o casamento. Tem lugares que você entra, não sei se já aconteceu isso com vocês, que você entra numa casa que o ambiente é tão pesado que aquilo arrepia inteiro. Já aconteceu isso com você? A minha casa, graças a Deus, é o contrário. Graças a Deus não tem briga em casa. Se houve alguma palavra que chateou um dos dois, nós não vamos dormir sem pedir perdão. E todas as noites eu oro pela minha esposa e ela ora por mim. E eu digo para você, amado, que é isso que nos faz. Esse ano, 41 anos de casados. E estamos debaixo da graça de Deus. Passamos dificuldade, passamos. Para aqueles que não me conhecem ainda, só dando uma pincelada no que eu passei com a esposa. No primeiro ano de casamento eu conheci a cocaína. E foram 13 anos de cocaína. 3 overdose. 2 delas com parada cardíaca. E uma tentativa de suicídio. E essa esposa, com um terço na mão, ela dizia para Maria, conversando com Maria, eu até brincava com ela, eu chegava de madrugada e dizia, eu que estou na paranoia, você que conversa sozinha. Mas ela dizia para Maria, não perco esse homem para um presídio, nem para um traficante, nem para um cemitério. Foi esse o homem que Deus me deu. Foram 13 anos de oração, calo no joelho, para que um dia eu viesse à Santa Igreja assistir uma Santa Missa, e o dia que eu vim, eu me maravilhei. Fazem 25 anos, e eu digo para você, eu tenho a mesma paixão do meu casamento pela minha igreja. Falem o que você quiser falar, mas não falem mal da minha igreja. Nós precisamos consagrar a nossa família nas mãos de Deus. Mas em tudo que Deus faz na nossa vida, nós precisamos entender e saber que existe a nossa parte. Se a nossa parte não for feita, de Deus também não vai ser completa. O Senhor precisa de famílias santas. O Senhor precisa. Jesus, amado, Jesus está voltando. Eu não estou dizendo para você que o mundo vai acabar, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Jesus está voltando. E a Bíblia nos mostra que Ele está preparando um povo santo para recepcioná-lo nas nuvens. Amado, esse povo santo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não tenho dúvida. Veja você, Deus pediu a Abraão uma fidelidade para com ele. E nessa fidelidade, nessa amizade, às vezes eu começo a pensar como era gostoso Abraão conversando com Deus. E lá em Gênesis 21, versículo 1 vai dizer, o Senhor Deus visitou Sara, como ele tinha prometido, e cumpriu a seu favor o que ele tinha dito.
Amado, isso é fidelidade de Abraão para com Deus. Mesmo tendo 90 anos, Sara dá a luz. E a palavra de Deus não diz que ela teve pela idade, por causa da idade, uma gestão complicada. E hoje a gente sabe que a mulher, quando passa dos 30, 35 anos, para engravidar já precisa ter um acompanhamento médico. E Sara, com 90 anos, teve a sua gestação perfeita até a vinda de Abraão. Eu vou ler aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica, em seu artigo 2205, o Papa vai dizer: a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Amado, se a gente perceber, Deus fez o homem e a mulher. E o que ele disse? Crescei e multiplicai. Todas as vezes que um casal gera um filho, está gerando o poder de Deus na criação. Deu para você entender? Mas infelizmente, o mundo sempre muda alguma coisa. E aqui eu vou lendo a oração cotidiana. Olha o que eu dizia para vocês. Deixa eu ver se eu pego do começo de novo. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Deus. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã deve ser evangelizadora e missionária. Quantas vezes nós fomos na igreja e um foi sozinho porque acha que o filho na igreja faz bagunça? O pai fica em casa enquanto vem para cuidar da criança, enquanto a mãe vai na missa. No outro domingo a mãe fica em casa e o pai. Está errado. A palavra de Deus diz que essa criança precisa ser criada dentro da igreja, mesmo dando trabalho. O trabalho que ela dá faz parte do ser criança dela. Agora, se você deixa essa criança em casa, ela vai crescendo e ela não vai experimentando da graça salvadora que toda Santa Missa, se ela não vai, ela não participa. Eu me lembro a semana passada agora, quando acabou a missa, uma mãe foi pedir para o padre uma partícula sem consagrar, porque a filha morria de vontade. Isso é normal nas crianças. E o padre me chamou e falou: Djalma, vai lá dentro, pega uma partícula e dá para ela. Aí eu levei ela lá dentro, ela pegou a partícula na mão, é claro que era só pão. Ela pôs na boca e fez assim. Eu não sei o que aconteceu com aquela criança naquele momento, mas eu quero arriscar e dizer que ela viu Deus. E se ela estivesse em casa, não ia acontecer isso. Continuando. No 2206 vai dizer assim: as relações dentro da família acarretam uma afinidade de sofrimento
Afinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada por Deus, chamada a realizar uma comunhão de alma no bem-querer, a decisão comum dos esposos e a diligente cooperação dos pais na educação dos filhos. Amado, nós precisamos ser o primeiro catequista dos nossos filhos. Eu vi uma catequista lá na minha paróquia, que a mãe foi reclamar para ela que a menina ainda não sabia rezar o Pai Nosso. E a catequista virou para ela e disse: mãe, perdão, mas o Pai Nosso e a Ave Maria é teu. Essa criança já tinha que chegar aqui na igreja sabendo pelo menos isso. Isso indica que você não teve nenhum momento com essa criança para consagrá-la a Deus. E a gente vai fazendo as coisas, e nós pais vamos fazendo as coisas, tomando a liberdade de fazer coisas que não convém para o crescimento de uma criança. Fui almoçar na casa de um amigo uma vez, a campainha tocou, e a criança foi no cantinho da cortina, olhou e falou assim para o pai: pai, é aquele casal que todo domingo passa aí. Ele falou assim para a criança: vai lá e fala que o papai não está. Fala que você está sozinha. E a criança foi e falou, e o casal foi embora. Um outro dia essa criança falou uma mentira que o pai falou assim: eu não sei a quem você puxou. Eu não sei a quem você puxou para ser mentiroso desse jeito. Amados, eu tenho a impressão que nós pais, precisamos dar o braço a torcer quando for necessário. Nós montamos sobre o chamado poder, e quantas vezes o filho está certo e eu estou errado, e eu tenho que reconhecer meu erro. Pedir perdão a um filho, irmão, não é nada além do que crescer em espírito e verdade. Quando nós erramos, precisamos pedir perdão, sim. Perdoa o papai, perdoa a mamãe, porque eu pensava que era uma coisa e era outra. O comportamento dos pais tem tudo para se refletirem nos filhos. Se o pai fuma, a criança é louca para fumar. Se o pai fuma, a tendência da criança é fumar. Se o pai bebe, o filho certamente vai beber também. Eu me lembro uma vez que eu entrei no bar, um domingo cedo, estava lá um amigo meu e o filho dele. Criança pequena. Um homem que não se contenta a trocar a missa pelo bar e tomar sua pinga de manhã. E ele pegou, estava frio, ele pegou aquele copo de pinga, virou de uma vez, e o menino olhou para ele e falou assim: pai, você não vai dar um pouquinho para o santo? As crianças observam tudo que nós fazemos e que falamos. Se o pai joga, o filho tende a jogar também. Se os pais vivem brigando e se agredindo, os filhos têm duas opções: ou são revoltados ou são medrosos. Se os pais mentem, os filhos serão mentirosos também. A grande pergunta que Deus faz hoje é: como é que você tem sido pai na década de hoje, no tempo de hoje? Você tem dado Jesus a essa criança? Você tem orado por ele?
machuca ou acontece alguma coisa, ele corre para mim e fala assim: vovô, impõe as mãos sobre mim e olha que eu estou muito ruim hoje. Impõe as mãos sobre mim e reza, vovô, porque eu estou muito ruim hoje. O que você tem, filho? Ah, está começando a doer minha cabeça. Amados, por que ele veio pedir para a gente orar? Porque ele sabe que qualquer enfermidade em casa, vai-se no médico? Vai. Mas no médico, aquele que Deus instituiu o poder da medicina. Não em outras coisas. Não no espiritismo. Nada. Eu tenho uma impressão do espiritismo terrível. Terrível. No auge do meu no momento desses 13 anos de cocaína, uma pessoa que queria me ajudar, diretora da faculdade, disse para mim: Djalma, eu acho que você, porque ela sabia do meu problema, e ela disse para mim: eu vou te levar num lugar que eles vão fechar teu corpo e você não vai mais usar droga. E eu não tinha mais nada a perder. E eu fui. E fizeram lá umas orações, e fizeram, e disse que o meu corpo estava fechado, mas deixaram o nariz e a boca aberta. Nós, pais, precisamos entender que nossos filhos não pediram para vir ao mundo. Logo, eles são fruto de uma realização. E eu costumo dizer que Deus é maravilhoso, né? Porque além de satisfazer o casal na carne, 9 meses após dá uma criança gostosa para se segurar. Deus não faz nada pela metade. Se esses filhos não pediram para ser gerados, é preciso que a gente entenda que existe o momento do pai e da mãe e existe o momento da criança. A criança bem educada em Cristo, você não tem trabalho de ser pai e ser mãe. É preciso que a tua família caminhe de uma maneira tal que quando se passarem indo para a missa, alguém possa perceber: olha, ali vai uma família cristã. E no dia de hoje, essa família cristã está ficando cada vez mais difícil. Há muito tempo atrás, irmãos, eu não sei se algum de vocês lembra, tinha uma propaganda de uma pomada que chamava Gelol, que o filho estava jogando bola e de repente chutavam a canela dele, ele caiu, se esparramou no campo e rodou, e quando ele parou, com a mão na canela, o pai pulou a cerca e foi lá cuidar do filho. E a propaganda dizia: não basta ser pai, tem que participar. Quando o teu filho chega da escola, você pergunta como é que foi o dia dele? Quando ele está com dificuldade numa lição, você senta com ele, não para fazer a lição, mas para explicar para ele como faz. Amado, tudo num processo de gestação, tudo que a mãe sente, o filho sente também. Eu não sei se você já viu na Bíblia, quando Maria foi visitar Isabel, que João Batista pulou no ventre dela. É preciso que a gente entenda que num período de gestação é oportunidade do pai
Porque por incrível que pareça, existe criança que é fruto de acidente. E essa criança tende a ser diferente de uma criança que vai nascer num lar cristão. Ora, se Maria provou a Isabel que Deus permite que o sentimento da mãe passe para a criança, se a mãe começar a pensar em aborto, aquela criança começa a ter medo. A posição que a criança fica dentro da mãe, a cabecinha dela fica perto do coração, por isso ela é a primeira a escutar o coração da mamãe bater. Lá onde ela está, ela não está com frio porque a temperatura é ideal. Ela não precisa usar Ray-Ban porque a claridade é uma só. Mas quando essa criança vem ao mundo, quando ela nasce, ela sai daquele lugar em que tudo estava propício a ela, preparado para ela. Aí de repente ela cai numa sala com holofote para tudo que é lado. O médico pendura ela para cima e bate na bundinha dela para chorar, para limpar as vias nasais. Essa criança tende a ser revoltada ou não tem? Nós precisamos, ao longo da carreira, educar os nossos filhos e realizar nele. E você vai dizer, eu não sei como, não precisa muita coisa. O carinho que você vai dar para essa criança vai curar o interior dele de tudo que ele passou do nascimento. Se Deus é amor, precisa de existir Deus no nosso casamento. Ontem, graças a Deus, eu fui pregar lá no Marquinhos. E uma vez eu tinha atendido uma senhora que o casamento dela tinha acabado, mas eles viviam dentro de casa. E ela veio falar para mim. E ela falava, criticava, eu falava, irmã, para. Crítica o mundo já faz. Esse homem não quer ser criticado, ele quer ser amado. Você não quer ser criticada, você precisa ser amada. E nós conversei um tempo com ela, que ontem ela veio dando risada. Mas dava risada. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Você não sabe da maior. Eu estou vivendo maritalmente com meu marido novamente. Eu disse, glória a Deus. Satanás perdeu essa batalha. O tiro saiu pela culatra. Porque tudo aquilo que nós havíamos dito pela ação do Espírito, ela chegou em casa e fez. E se a gente não fizer, a grande verdade é que vai continuar do jeito que está. Irmãos, a palavra de Deus é curta e grossa. Perdão, mas é. Se eu desistir da minha esposa e for arrumar outra mulher, eu sou adúltero enquanto minha esposa existir. Se a esposa se separar do marido e casar novamente, ela, enquanto o marido dela estiver vivo, ela está ligada a ele. Por isso a igreja fala sobre uma vida de prostituição. A palavra de Deus fala. Agora, se nós caminhamos na graça, nós precisamos viver na bênção. Filho de peixe é peixinho? Então filho de santo tem que ser santinho. É verdade? Se filho de peixe é peixinho, filho de santo é santinho. Ah, Djalma, mas como é que eu vou manter essa santidade? Se
for uma jovem santa no namoro, se você for uma jovem santa no noivado, certamente você vai ser uma mulher santa no teu casamento e logo virão os teus santinhos. Amém? Fecha teus olhos. Eu quero pedir a você, principalmente, que traz algum problema na família, no esposo, com você, com teu filho. Fechar os olhos não tem nada de importante. Quando você fecha os olhos para o mundo, você abre os olhos para Deus. E nesse momento você vai sentir a graça de Deus recaindo sobre você. Amadas e amados de Deus, Deus está fazendo do teu casamento uma santidade. Logo seus filhos também serão santos. Deus amado, Deus querido. Diante da tua presença, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer pelo meu casamento. Louve pelo teu casamento. Diga para o Senhor. Age, Senhor, poderosamente. Nós sabemos que nós casados somos a menina dos olhos de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que a tua graça se derrama cada vez que eu peço perdão, que você pede perdão. Que a tua graça se derrama quando você entende que errou e pediu perdão. Que a graça de Deus acontece na vida da família, através da educação do filho. Senhor, diga para o Senhor, eu quero colocar minha família no teu coração, meu Deus. Coloque agora o teu casamento. Comece a se lembrar agora. Vá buscar imagens do dia que você casou. E naquele dia você estava cheio de amor para dar. E o momento e o dia a dia foi passando e o inimigo foi trabalhando, Senhor, na nossa vida. E em muitos de nós, Senhor, já vivemos um casamento não mais tão santo como tu gostaria que fosse. E nós queremos te pedir, Senhor, derrama a tua graça agora. Batiza, Senhor, derrama do alto dos céus. Bênção sobre bênção, muito além do que eles precisam. Senhor, derrama essa graça nova em cada um de nós. Age, Senhor, poderosamente. Muda a história de vida desse casamento, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo que estás fazendo agora. Coloca, Senhor, uma paixão em cada coração. Eu quero estar, Senhor, cada vez mais apaixonado pelo nome de Deus. Peça ao Senhor essa graça. Vai o Senhor agindo, vai quebrando, Senhor, todo o gelo. Vai tirando, Senhor, todo o cansaço desses casais, toda a angústia, Senhor. Age, Senhor, da minha família. Eu abro meu coração. Diga para Jesus, eu abro meu coração. Para que o Senhor possa realizar a tua obra. Mas eu quero, Jesus. Quanto tempo, Senhor, que eu já não sinto mais, Senhor, que eu sou amada, que eu sou amado, Senhor. Realiza em nós uma graça nova. Vai nos batizando agora. Ao sobrar, Senhor, sobre esses casamentos, sobre essas famílias. Eu quero no poder do teu nome e do teu Santo Espírito, meu Deus. Pedir o batismo no Espírito agora. Receba o sopro de
pelo ministério da bênção. Eu ministro na vida de cada um de vocês. Cada um que aqui representa uma família. Recebam agora em nome de Jesus de Nazaré, que é o batizador. Receba agora o batismo do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.